Feche os seus olhos nesse momento. Não pare de adorar o Senhor. Pai, receba toda adoração, Senhor. Tu és digno, digno, digno. Ó Senhor. Digno, digno, digno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Claríssimo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Declare a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Vamos declarar a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, Deus, a Ele a porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por ele,
dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, aleluia, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a diga mais uma vez a ele a ti toda a glória, Pai. Obrigado pelo teu propósito, Senhor. Todas as coisas foram feitas por ti. Todas as coisas vêm de ti, são por meio de ti. E porque tu nunca desistiu de nós, do teu propósito, tu deste teu único filho naquela cruz, para que por meio dele nós pudéssemos voltar para ti. Um dia tudo tu criaste perfeito, e o pecado e as trevas aniquilaram, mas Cristo Jesus veio novamente, para que tudo e todos enxergassem que tudo começou em Deus e tudo vai terminar em Deus. Obrigado pelo teu propósito. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado por esse ano. Obrigado pelo retiro dos jovens final de semana passado. Obrigado que eles estão aqui hoje à noite, cheios do teu Espírito Santo, da tua presença. Levanta as tuas mãos e diga: obrigado, Deus. Eu te dou toda a glória, toda a honra e todo louvor. Amém, amém. Aplaudimos a Jesus. Aleluia, aleluia. E eu quero te convidar nesta noite a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 6. O pastor Rubens tem ministrado aqui no centro e os demais irmãos nas outras congregações, né, porque o batismo é de todos juntos aqui do Vale dos Sinos, sobre esses assuntos importantes. E eu quero nesta noite abordar contigo 4 temas, né, assim de uma forma que possamos entender ainda mais e não termos nenhuma dúvida sobre esta questão da fé, do arrependimento e também do ensino dos batismos. Amém, irmãos? Nós temos aqui nesta carta de Hebreus o ensino do apóstolo dizendo nesses versos, Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Se vocês vão colocar a Bíblia ali, eu peço que vocês coloquem na nova tradução da linguagem de hoje. Muito obrigado. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases desta mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil, arrependimento,
e de crer em Deus, fé, e o ensinamento a respeito dos batismos. Amém? Deus, Ele é um ser que faz tudo absolutamente correto, e Ele deu a sua palavra para basearmos a nossa fé. E aqui o apóstolo está dizendo que existe fundamentos, bases. O que é um fundamento? O fundamento é uma estrutura através do qual ela é colocada debaixo da terra e sobre ela se estabelece uma construção, alguma coisa que alguém quer construir ou edificar. Deus está dizendo na sua palavra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porém o pecado entrou na vida da humanidade e o pecado afastou o homem de Deus. Por isso a Bíblia diz que os apóstolos não lançaram outro fundamento a não ser Cristo Jesus. Por quê? Cristo, Ele é a base da nossa fé. Cristo, Ele é aquele que nos leva ao arrependimento. E Cristo, Ele é o motivo dos nossos batismos. Não tem outra ponte no coração de Deus, ou outra visão que Deus quer dar a qualquer pessoa na face da terra, a não ser como base da sua vida, Jesus Cristo. Vamos entender que Deus queria, quando criou Adão e Eva, construir uma família de filhos e que eles tivessem uma vida plena, sem pecado. E o diabo veio e colocou o pecado. Porém, Cristo Jesus veio como a resposta de Deus a esta cena de destruição que o pecado tinha lançado. E Ele nos coloca a possibilidade de termos essas bases em nossa vida: o arrependimento, a fé, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Ali fala outros termos, imposição de mãos e juízo eterno. Mas eu quero me deter sobre isso, porque daqui a alguns sábados nós vamos ter um batismo. E é muito importante nós entendermos o que é arrependimento. A versão nova tradução da linguagem de hoje diz, muito interessante que ela nos ensina, mas a versão atualizada diz arrependimento de obras mortas. Andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obras mortas significa tudo aquilo que nós praticamos antes de ter aceitado a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E se você for às Escrituras, você vai ver João Batista pregando arrependimento, você vai ver Jesus pregando arrependimento, e você vai ver os apóstolos, depois de serem tomados pelo Espírito Santo. Pedro, na sua primeira pregação, em Atos 2, ele diz: arrependei-vos. O que Deus está querendo nos dizer? Naqueles dias, diz a Bíblia, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Depois, já citamos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O que Jesus queria trazer sobre esse tema de tão fundamental importância, que é uma base sólida na nossa fé? Parece que hoje em dia nós estamos vivendo uma crise de um evangelho pleno e completo. Uma crise de um evangelho segundo o coração de Deus. Arrependimento. Vamos ver primeiro o que não é arrependimento. Arrependimento não é apenas uma pessoa ter convicção dos seus pecados, de estar andando numa direção errada, ou de estar em desobediência e independência de Deus. Não é apenas isso. Esta convicção do pecado e do erro faz parte
do arrependimento, mas apenas é um início nesse processo que Deus quer executar na vida de cada um de nós. Algumas pessoas acham que algumas áreas da vida delas estão erradas e elas procuram mudar aquilo. Porém, o arrependimento, ele traz dentro de si a questão da tristeza, do remorso, do sentimento de culpa por ter descoberto uma falha na vida. Faz parte, mas não é a essência desse ensino de Jesus e dos apóstolos nas Escrituras. O arrependimento genuíno existe quando tem mudança de vida. Você vai ver que quando Judas, depois que ele traiu Jesus, lá no texto bíblico de Mateus 27, de 3 a 5, vocês podem ir colocando nessas telas, Mateus 27, 3 a 5, você vai ver que Judas, ele teve um certo remorso, ele teve uma certa convicção, ele teve uma descoberta e um sentimento de culpa. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu o que a Bíblia diz? Remorso. E foi devolver as moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus. Mas a pergunta que fica aqui hoje à noite: Judas se arrependeu? Judas mudou? Judas realmente passou pelo processo do arrependimento? Ou ele apenas teve um remorso? Ele viu que alguma coisa estava errada. E aqui está o perigo hoje. É nós termos apenas um remorso, um sentimento de que nós estamos errados, e não realmente passarmos pelo processo da mudança total que Jesus veio fazer por nós na cruz. Por isso, há o perigo da religiosidade, que é aquela disposição de ver algumas coisas erradas na vida. Agora, arrependimento também não é ter uma parte, uma reforma de alguns aspectos da vida que a gente descobre que está errado. Isto é, tornar-se apenas um religioso. Os líderes religiosos na época de Jesus não se arrependeram a tal ponto que a Bíblia diz que eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. O religioso, ele está preocupado e não com uma mudança interior. O religioso, ele está preocupado com a aparência. E nós temos que entender, o evangelho não é uma mudança de aparência. O evangelho é uma mudança completa de vida. Cristo não veio para mudar a nossa aparência. Cristo veio para nos mudar completamente, tirar o pecado das nossas vidas e nos dar uma convicção: em Jesus Cristo eu fui perdoado e por meio dele agora eu ganhei uma nova vida. Aí nós chegamos logo na necessidade do batismo. Arrependimento não é acreditar em qualquer coisa, isso tem muito hoje, em qualquer doutrina, em qualquer credo, em qualquer ensino. Nunca se viveu como nos dias de hoje, com tanta religião na face da terra, com tantas portas, e algumas até usando a Bíblia na sua parcialidade, não na sua totalidade. Não, arrependimento não é crer em algum credo, em alguma doutrina, fazer parte de uma organização. Nunca esqueçam, Cristo, os apóstolos e João Batista pregaram o arrependimento e não apenas o conhecimento. O que gera a mudança de vida não é o conhecimento mental, é a operação de Deus no nosso interior nos levando ao arrependimento. E a Bíblia nos traz claramente que quando Jesus, por exemplo, em Mateus 4,17, ele está dizendo: arrependei-vos. A palavra original quer dizer mudança de coração. Mudança de arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo estava olhando para aquela multidão e dizendo:
Eu estou querendo dizer para vocês, como estou querendo dizer a toda a igreja em toda época, que vocês precisam de uma mudança no coração. Vocês precisam de uma mudança de rumo na vida de vocês, uma mudança profunda, radical na vida de qualquer pecador, que não apenas vai trazer ele um remorso, mas vai levar ele a tomar uma atitude de deixar de ser desobediente e ser obediente, deixar de ser independente de Deus e ser dependente de Deus. E a Bíblia nas histórias de Jesus Cristo, relatada pelos evangelhos, pelos evangelistas nos evangelhos, em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, nós temos a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Então digam todos: arrependimento não é apenas remorso, sentimento de culpa, não é querer ser reformado por fora. Diga, não é acreditar em qualquer doutrina, em qualquer ensino. Diga, arrependimento é uma operação de Deus na minha vida, por mais pecador que eu seja, que tem poder de trazer uma mudança completa interior no nosso coração. E a vida desse garoto ilustra o verdadeiro arrependimento. Se nós formos a Lucas capítulo 15 e lermos o verso 17, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Digam todos: caindo em si. Quem pode dizer que um dia caiu em si que estava errado na sua vida? Amém. Uma mudança na mente daquele garoto. Ele saiu de casa achando que ele estava certo. Ele saiu de casa achando que ele era o dono da verdade. Ele saiu de casa achando que o pai dele estava errado. Mas o Espírito Santo de Deus toca a vida dos pecadores, porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, da maldade, do engano. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, tocou o coração daquele garoto e houve uma mudança na mente dele. Ele caiu em si e ele disse: pá, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho daquele homem. E os trabalhadores do meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui comendo comida de porcos. Estou aqui num lugar que não é meu. Eu estou aqui morrendo de fome, de uma crise. Esse homem que me botou aqui não dá a mínima para mim. Eu em casa, eu era filho. E aqui eu não sou nada. Um dia Deus tocou minha vida e a tua vida, e nós entendemos, nós estamos vivendo longe de Deus. Uma mudança na nossa mente. Verso 18: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Olha que interessante isso que o garoto disse. Vou voltar para casa. A outra versão diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Olha que interessante. O verdadeiro arrependimento leva qualquer pessoa a reconhecer que ela está errando em primeiro lugar para com Deus. Davi, quando se arrependeu e foi tocado por Deus, ele diz: pequei contra Deus. E aí ele está dizendo: pequei contra ti também, pai. A única maneira de eu conseguir ir a uma pessoa e pedir perdão para ela, e reconhecer que eu estava errado, e procurar restituir e restaurar aquilo que eu fiz de errado, é eu reconhecendo que, em primeiro lugar, eu pequei contra Deus, e Deus me perdoou
perdoou e eu tenho força agora e graça para pedir perdão para quem eu errei. Mas o arrependimento verdadeiro não é apenas uma mudança de mente, é uma decisão da vontade. Vou voltar para casa. Não vou ficar aqui apenas num remorso, não vou ficar aqui apenas sentindo culpa, não, eu vou voltar para casa. Verso 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Arrependimento é Deus tocar minha mente, mostrar que eu estou errado. Toca a minha vontade e eu faço a minha parte. Eu vou em direção àquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Vou para casa. Levantando-se, foi para seu pai. O que esse garoto estava dizendo? Eu estou deixando a velha vida. Eu estou deixando essa miséria de viver aqui com os porcos. Eu estou deixando de viver longe do meu pai. E agora eu vou começar uma nova vida. Vou chegar diante do meu pai e dizer: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 21 diz isso. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vou confessar o meu pecado. Vou tomar uma atitude de humilhação. Presta atenção. Quando Deus está executando na minha vida e na tua vida o arrependimento, nós nunca vamos questionar se nós vamos ser aceitos de volta pelo Pai. Esse garoto, ele estava tão convicto que Deus amava ele, que o Pai amava ele, que ia dizer: pai, eu pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu pai. Mas quando Deus opera na minha vida e na tua vida, não é para nos destruir, não é para nos condenar, é para revelar o amor e o perdão dele na nossa vida. Um dia Deus tocou minha vida e tocou tua vida, e nós positivamente respondemos, demos uma iniciativa de resposta à bondade e à misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele explica tão bem, ele diz assim: acaso vocês estão agora desprezando a bondade, a tolerância, a longanimidade? É esta bondade, é esta misericórdia, é o amor de Deus que me leva e te leva ao arrependimento. Diga a pessoa do outro lado: porque Deus te ama, Ele te leva ao arrependimento. Mas você tem que responder aquilo que Ele está falando. Caindo em si, vou me levantar. E ele se levantou. Deus tocou na mente dele, Deus tocou na vontade dele, e ele foi, praticou aquilo que estava fazendo. Quando Jesus olhava aquela multidão e dizia: arrependei-vos que o reino de Deus está próximo, era isso que ele estava dizendo. Um dia o pecado entrou por Adão, mas agora por meio de mim vocês podem ter uma nova vida. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para quê? Ser cancelado os vossos pecados. Glória a Deus por isso. Deus nunca desistiu de mim e de ti. Ele nunca desistiu do pecador. Por isso nós oramos com confiança ainda nesse ano. Deus vai tocar pessoas que nós estamos orando para elas chegarem ao arrependimento. Não importa o estado de pecado que elas estejam. Deus é poderoso. Ele tem interesse de cancelar o pecado das pessoas. E Ele vai executar arrependimento na vida delas. Agora, o arrependimento, ele é das obras mortas. Mas a Bíblia diz que nós devemos mostrar frutos dignos do arrependimento e obras que nós nos arrependemos. E algumas obras dessas, a Bíblia fala. A Bíblia fala da tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é um operar de Deus na minha vida, dizendo: pô, tu falou demais, tu fez o que não devia, tu olhou o que não devia,
Tu pensou que não devia. Tu botou a mão naquilo que não era teu. E aí Deus toca e nos traz uma tristeza que nos leva a não apenas ter um remorso, mas uma mudança de vida. Uma mudança de vida. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. O verdadeiro arrependimento leva eu e você a confessar os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados. A Bíblia também fala em Tiago 5,16 que nós podemos confessar nossas fraquezas na vida de comunhão, ter um coração aberto com aqueles que andam com Deus e pedir ajuda. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Amém, irmãos? A Bíblia fala também que quando o Espírito Santo opera em nós, em Provérbios 28, 13 e 14, o verdadeiro arrependimento não nos leva apenas a reconhecer o pecado, nos leva a abandonar o pecado. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Verso 13 e 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Digam todos: o verdadeiro arrependimento me leva a abandonar a vida de prática do pecado. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina em Lucas 19, 8 que o verdadeiro arrependimento nos leva a restituir as pessoas que nós ofendemos por qualquer coisa que nós fizemos para com elas. Lucas 19, 8. Zaqueu, depois que Cristo passou uma noite na casa dele, ele se levantou e disse: escute, Senhor, eu vou restituir as pessoas que eu errei. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu me arrependi, eu nasci de novo. Quantas pessoas dizem isso? E eu fui lá e pedi perdão para o meu pai, que eu não conversava com ele há 5, 6, 7, 10 anos. Quando o Espírito de Deus opera em nós, ele nos leva a reconhecer o pecado para com Deus e para com as pessoas. Agora, uma coisa interessante: quantos creem aqui que Jesus Cristo cometeu pecado? Nenhum de nós. Ele não cometeu pecado. E como então que ele fala sobre arrependimento se ele não cometeu pecado e não se arrependeu? Porque o arrependimento não é apenas uma atitude do dia da conversão. O arrependimento é uma atitude constante e de submissão a Deus. Quando Cristo diz uma frase como esta: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O que ele estava dizendo? Eu estou te pedindo que tu me dê uma constante atitude de obediência à tua vontade na minha vida. Arrependimento é eu e você demonstrar, depois de um dia de convertido, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 4, 5 anos, uma atitude de constante desejo de obediência a Deus. Deixa Deus tratar com a tua vontade carnal, deixa Deus tratar com a minha vontade carnal, deixa Deus mortificar meus sonhos pessoais, teus sonhos pessoais. Nós vamos ser ensinados. Esse texto de Hebreus, ele fala de deixarmos de sermos crianças e sermos maduros. A intenção de Deus não é nos manter sempre: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Glória a Deus pela misericórdia de Deus. Mas eu não posso desenvolver a minha vida cristã, eu não posso desenvolver a minha vida diária com Deus só pedindo misericórdia. Eu tenho que crer que Ele mudou minha vida e que Ele está me amadurecendo e me dando estrutura para aprender a obedecer a sua vontade todo dia na minha vida. Deus quer nos levar à maturidade. Deus não quer que sejamos como crianças,
sempre recebendo leitinho, 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 leitinho. Não, Deus quer nos levar a ter o coração de Jesus Cristo. Cristo não cometeu pecados, mas ele aprendeu o princípio da sujeição da sua vontade a Deus, a tal ponto que quando ele subiu na cruz, ele obedeceu a Deus em todas as coisas. Mas esse texto fala da nossa fé em Deus, não apenas do arrependimento. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que eles testificavam tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante como nos dias de hoje se tem conceitos equivocados do que é fé. Fé aos olhos de Deus é o que diz em Hebreus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Fé é mais do que dizer, eu creio, eu vou na igreja, meu pai teve uma religião, eu também tenho essa, e eu continuo firme nisso. Fé é muito mais do que isso. Tem uma outra versão que diz assim: fé é a certeza, a confirmação, o documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção da sua realidade. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. Quem estava lá no dia em que Cristo morreu aqui? Quem viu com seus próprios olhos? Nenhum de nós. Como que nós temos certeza então? Como que nós temos convicção? Porque a base da nossa fé, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A base da minha fé e da tua fé é o que Deus fala. E esta palavra não gera dúvida no nosso coração. Esta palavra não gera insegurança. Esta palavra não dá um caminho alternativo. Esta palavra sempre mostra Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Porque por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ele estava no princípio, quando Deus criou todas as coisas, mas ele se fez homem, nasceu, sofreu no nosso lugar e morreu agora para nos trazer de volta a uma vida sem pecado por meio da obra dele naquela cruz. Isso é fé. Isso é fé. Isso é confiança no coração. Temos certeza, temos convicção. Quem aqui tem uma propriedade? Lá no cartório do registro imóvel tem uma escritura que está o teu nome. Levanta a mão. É interessante. É interessante. Quando uma pessoa compra uma propriedade, existe um contrato de venda e compra, de compra e venda, de venda e compra. E também existe cartórios em todas as cidades, onde você registra, né, a propriedade do seu imóvel. Tem a certidão do registro de imóvel, se chama. Você vai lá, junto com a outra pessoa que te vendeu, diante de um tabelião, e lá tem declarações de obrigações e de direitos. E aquele documento te garante que aquilo é teu, embora ainda você não esteja morando naquele lugar. A mesma coisa acontece com a nossa fé em Deus. Eu tenho a palavra de Deus, que é um documento de propriedade de alguma promessa. Esse livro está cheio de promessas para todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo. Embora ainda não tenha se concretizado na minha vida e na tua vida, nós continuamos crendo nas promessas de Deus. Amém, irmãos? E é interessante que a fé verdadeira, ela aponta para Cristo. A fé verdadeira, ela não é levada pelas circunstâncias ou pelas emoções. Nós podemos ter um obstáculo na nossa fé por causa das circunstâncias e das situações, por causa da timidez, por causa da dúvida, por causa da nossa mente, do nosso racionalismo, do nosso conhecimento. Querer ter conhecimento na vida não está errado,
Mas querer ter conhecimento na vida e desconsiderar Deus, seu propósito e o seu Filho Jesus Cristo e a obra da cruz, isso não leva a nada. Os pecados não confessados, depois que eu aceito a Cristo, se eu acostumo a pecar e não confessar, cauteriza a minha consciência. E isto é um perigo, porque eu vou errando e não estou enxergando que eu estou errando. E há um texto bíblico em 1 Timóteo 1,19, esse vale a pena colocar na tela e ler. Olha que Paulo diz para esse garoto na fé, seu filho na fé, 1 Timóteo 1,19: conserve a sua fé e mantenha consciência limpa. Alguns, na caminhada da fé, não tendo escutado a sua própria consciência, isso, qual foi o resultado? Destruiu a fé deles. O que é isso? Uma consciência morta é uma consciência que não enxerga mais o pecado. Não está mais a luz de Deus brilhando. E isto é muito perigoso. Nós podemos matar a nossa fé por encobrir os nossos erros e acostumar a viver com eles. Porque muitos deixam de estar no congregar, porque acostumaram no pecado e no erro, e não têm mais vontade de estar na luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos limpa onde? Na comunhão com os irmãos. Muitos, desde o início da fé da igreja primitiva, não limpam a sua consciência. O que disse Jesus? Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dado. Vocês, basta limpar os pés. Todo dia é dia de dizer: Deus, eu quero te agradecer, porque um dia tu me levou ao arrependimento, um dia tu mudou minha vida, mas eu quero te pedir, não deixa a minha consciência morrer. Eu quero desenvolver em mim uma atitude constante de obediência à tua vontade, custe o que custar para o meu ego. A tua vontade vale mais do que qualquer coisa na minha vida. O diabo, 1 Pedro 5, 8 e 19. O diabo não tem interesse que eu tenha fé e que você tenha fé. Ele é o grande adversário da nossa fé. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão, procurando alguém para fazer carinho. Gente, o diabo não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Há arrependimento de obras mortas. Satanás, antes tu me tinhas sob o teu domínio, agora eu não vou mais pecar, agora eu não vou mais mentir, agora eu não vou mais falar mal, agora eu não vou mais guardar rancor, agora eu não vou mais guardar amargura, não vou mais guardar ressentimento, agora eu não vou mais te dar lugar. Cristo te derrotou naquela cruz e Ele operou em mim, e eu tenho fé na obra de Jesus Cristo. E porque eu tenho fé na obra de Jesus Cristo, eu não vou ficar esperando 1 ano, 2, 3, 4, 5 para tomar a decisão de me batizar. Porque o próximo passo, depois que eu me arrependo e que eu tenho fé, eu quero me batizar, porque no batismo eu me identifico com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Não tem como desassociar o batismo e dizer, não, o batismo é uma coisa que eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronto. Nunca ninguém vai estar pronto por si mesmo. Deus providenciou todas as coisas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero dizer para ti e para mim, não fique esperando para você se batizar.
Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se você abre a Bíblia, começa a ler o livro de Atos, você vai ver os 3.000 na primeira conversão, na primeira pregação, foram batizados. Os samaritanos, o etíope, Paulo, o apóstolo, foi batizado. Cornélio e sua casa foram batizadas. Lídia e sua casa foram batizadas. O carcereiro e sua casa foram batizados. Crispo e os outros, os 12 de Éfeso. Jesus foi batizado. Não fique esperando. A palavra batismo, no original, ela traz dois conceitos. O primeiro é bapto e o segundo é baptizo. A primeira significa um processo de imersão, submersão e saída da água. A segunda é o baptizo, se refere à condição do que foi submerso e permanece assim para sempre, como o navio que afundou e permanece no fundo do mar. Quando eu desço as águas, eu me identifico. A Bíblia fala um texto muito forte de Hebreus, que diz que eu me identifico com Cristo na obra do batismo. Então, o que é o batismo? Eu estou me identificando na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu creio que Ele operou em mim um arrependimento das obras mortas. Eu tenho fé nele e agora eu não vou mais viver a vida antiga. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer aqui que quando se converteu, teve fé em Jesus e ao se batizar, algumas coisas do mundo perderam o brilho para ti e tu não quis mais ir atrás daquilo? Levanta a mão bem alto. Amém? Amém? Então, eu gostei muito do texto de Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, quando fala do batismo. Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele para termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo não apenas morreu, não apenas matou o pecado, não apenas matou a iniquidade, a transgressão, não apenas apagou meus passados, mas Ele ressuscitou pelo poder glorioso do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Você precisa se batizar para experimentar o poder de Deus na tua vida. Não fique esperando. Não fique esperando. Não esqueça, o religioso é aquele que vê que algumas áreas da vida dele já foram mudadas e pode continuar assim. Arrependimento não é apenas mudança, reforma de algumas áreas, é uma mudança completa. E batismo é obedecer a Deus. Amém? Amém. Hoje tivemos um almoço, o Pedro estava sentado na mesa junto. E o pastor que me batizou, ele lembrou o ano 1974, eu me batizei. Imagina eu ter me convertido lá naquela época e ficar esperando até hoje. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Amém, irmãos? Amém mesmo? Glória a Deus. Então, mas é interessante que a Bíblia fala que quando eu e você nos batizamos, a obra salvadora de Cristo opera na minha vida e na tua vida, não apenas no dia do batismo, mas na nossa vida diária. Digam, eu creio que quando eu me identifico com Cristo, na morte e na ressurreição, eu sou salvo
liberto do mundo, do pecado, do diabo, e que não permite mais que eu viva agora novamente na prática do pecado. Na prática do pecado. Se porventura viemos a pecar, temos um advogado junto ao Pai. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. E quando somos perdoados, temos uma boa consciência que vai nos acusar, né? A sinaleira tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Sim ou não? O Espírito Santo tem uma sinaleira na minha mente, na tua mente, no meu coração, no teu coração. Ele vai deixar uma consciência bem acordada, mostrando o vermelho. Pare, não faça isso. Ou ele vai dizer: atenção, tu está passando por uma situação, uma circunstância difícil, tenha atenção. Ou então, vá em frente. Essa é a minha vontade. Ter uma boa consciência é ter a sinaleira do Espírito funcionando no meu coração e no teu coração. Somos acrescentados no corpo de Cristo através do batismo. Mas é interessante que Hebreus fala doutrina dos batismos. E aí entra a questão do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um ser da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não é apenas uma unção, uma graça, um poder. Ele é algo que é uma pessoa que quer se relacionar comigo e contigo todos os dias. Mas, se formos às Escrituras, nós vamos ver Joel profetizando sobre a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver também Jesus falando sobre isso. E nós vamos ver tudo que eles falaram se cumprindo no Pentecostes. E recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tem 3 para aqui. Para os que estavam lá presentes, para os filhos daqueles que estavam lá presentes, e a Bíblia é bem clara: todos aqueles que virem a ser salvos e crerem em mim, pelos séculos dos séculos, todo aquele que crê no meu Evangelho, tem que ser cheio do Espírito Santo. Digam todos: o batismo no Espírito Santo é uma experiência que eu tenho que passar, que você tem que passar. O batismo no Espírito Santo tem forte base bíblica. Por que eu digo isso? Porque hoje existem muitos ensinos equivocados contra o batismo no Espírito Santo. A Bíblia não nos dá caminhos alternativos. Mas eu nunca esqueci uma vez um pregador disse: o homem é muito esperto. E ele pega a Bíblia como uma Amazônia que tem muitas árvores e constrói a casa do jeito que ele quer. Mas Deus tem uma forma de construir a minha vida e a tua vida. É através da sua verdade. Tem muitos ensinos falsos nesses dias correndo pela televisão e por rádios e por livros e revistas. A palavra de Deus dá a mim e a ti uma base sólida e não para mim ter confusão. Ela fala muito diferente da minha experiência e da tua experiência do batismo do Espírito Santo, de uma experiência separada da conversão. Quando Cristo desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120, eles já eram ou não eram convertidos? Sim ou não? Então como que tem pessoas afirmando que o batismo, o Espírito Santo enche a vida de uma pessoa no dia da conversão? Como que então aqueles 120 que já eram convertidos precisaram passar pela experiência do batismo do Espírito Santo? Os próprios apóstolos,
estavam ali, tinham andado com Jesus, Cristo já tinha soprado sobre eles o Espírito, mas eles precisavam ter a experiência do batismo no Espírito Santo. Os samaritanos, evangelizados por Filipe, depois de serem batizados, de aceitarem a Cristo, eles também tiveram a experiência. Paulo, o apóstolo, Cornélio e sua casa. O que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é eu ser tomado pelo Espírito de Deus na minha vida. Se eu tivesse um copo d'água aqui agora, eu ia pegar aquele copo e ia tomar. Vamos imaginar que aquela água ali é o Espírito. Eu tomei. Mas se essa piscina tivesse cheia e eu mergulhasse dentro dela e nadasse no fundo, eu estaria tomado por águas. Quando eu me converto, eu creio que o Espírito de Deus entra na minha vida. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu lembro o dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, a alegria que entrou na minha vida, e resultado de uma vida cheia do Espírito. E a Bíblia diz, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E é interessante que tem uma tradução mais correta desse texto de Efésios que diz: sede continuamente cheios do Espírito. O enchimento do Espírito é necessário todos os dias da minha vida e da tua vida. E quando eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu recebo poder na minha vida interior. Há uma unção nova na minha vida, há uma alegria nova, há uma disposição nova de servir, de amar a Deus e de amar as pessoas, de amar os perdidos, de amar a igreja. Eu recebo força, graça, poder para testemunhar. Eu tenho uma revelação maior da pessoa, da obra de Jesus Cristo. A Bíblia não se torna um livro maçante para mim, ela se torna um livro agradável. Eu tenho revelação, aquela palavra começa a mudar minha vida, ela começa a estar dentro de mim. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vai nos ensinar a verdade, Ele vai nos orientar. Vai haver mais amor entre nós, vai haver uma tolerância maior entre nós, vai haver mais respeito entre nós, vai haver mais comunhão entre nós. Da multidão dos que creram, diz a Bíblia, era um o coração e a alma. O Espírito Santo, se você ler a Bíblia, ele vai te encher dos dons que vêm de Deus. Amém, irmãos? E um desses dons, se é no dia do batismo no Espírito Santo ou não, não dá para dizer. Se a pessoa não falou em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Não dá. Você pode ser batizado no Espírito Santo e naquele momento não receber o dom de línguas. Mas eu creio que se você continuar buscando, esse dom vai fluir na tua vida. E um dos dons é o falar em línguas. Quando o Espírito de Deus me toma, eu tenho uma maior dimensão na adoração e no louvor. É como estava acontecendo aqui hoje à noite. Quantos sentiram aqui uma presença de Deus na adoração? Leva-me à sala do trono. O Espírito de Deus tem um imenso prazer de me levar e te levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. E o Espírito não apenas me dá os dons, mas o Espírito me dá os frutos de Deus na minha vida e na tua vida. Muitos adolescentes e jovens foram batizados no Espírito Santo e receberam o dom de línguas no retiro.
E o dom de línguas, a Bíblia nos ensina que quem fala em línguas no Espírito fala diretamente a Deus. Quem fala em línguas fala mistérios. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. O dom de línguas é um dom para edificação pessoal. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, naquela noite, naquele retiro, eu recebi o dom de línguas. E aí eu fui para a Bíblia e vi que tem variedade de línguas. Você pode ganhar mais do que um idioma celestial, uma língua do Espírito. E eu fui para as Escrituras e aprendi que quando eu não sei orar, que eu não sei o que dizer, eu posso dobrar meus joelhos e ficar na presença de Deus falando em línguas. E eu estou falando direto com Deus. E aquilo vai me alimentando, o meu espírito, o meu interior. E quanto mais eu vou falando em línguas, mais claro a vontade de Deus fica na minha vida sobre aquilo que eu não sabia orar. Quando eu sou sensível ao Espírito Santo de Deus, e eu uso esse dom para orar no meu secreto, porque a Bíblia diz: se eu orar em público, alguém tem que ter o dom para interpretar. Então eu posso usar esse dom para edificação pessoal minha. E eu posso orar em línguas e eu ter interpretação da língua que eu estou falando para mim mesmo. E eu já tive a experiência de orar em línguas. E eu estou orando em línguas numa reunião, ou sozinho, em algum lugar, ou num culto. E Deus me diz claramente: isso que eu estou te dizendo agora é para você ir lá e dizer para tal pessoa. Me deu uma interpretação. Quem aqui já teve a experiência de quando eu um dia orei por ti e você sentir que eu falei algo que você estava orando? Levanta a tua mão. Aí está. Muitas dessas coisas é por ficar quietinho, adorando e falando em línguas. E o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando. Claro que eu não vou fazer disso uma regra de como levar a palavra de Deus, mas eu creio que Deus pode edificar o meu espírito e falar no meu espírito algo que Ele me revela para me dizer para alguém. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E a Bíblia diz que quem fala em línguas, ora de fato. Então, qualquer um que for batizado no Espírito Santo, eu quero dizer para ti: não pare de falar em línguas. Continue falando em línguas. Cresça. Busque a palavra de Deus. Busque o ensino. Busque a revelação. Busque a direção de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar fora da palavra de Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E nunca o Pai bate contra o Filho contra o Espírito contra o Filho ou contra o Pai. Eles são um. E a única maneira de nós termos unidade é que nós temos um só Espírito. O Espírito de Cristo. O Espírito da verdade. Então, sentimos no nosso coração de trazer esta palavra nesta noite, para ainda mais fundamentar a fé. E se alguém tinha alguma dúvida sobre arrependimento, fé, batismo nas águas ou batismo no Espírito Santo, nós esperamos que em Deus essa palavra tenha ajudado a tua vida. E eu quero dizer para ti: Deus não quer que você fique parado. Deus quer que você frutifique, que você cresça, que você amadureça. E guarde e preste atenção: Ele coloca os fundamentos para em cima disso construir. E às vezes a casa é tão linda
que depois não se lembra mais dos fundamentos, mas a casa não cai por causa dos fundamentos. Deixe Deus te fundamentar. Deixe Deus te abençoar. Deixe Ele operar todo dia no teu coração e no meu coração um verdadeiro arrependimento, essa disposição de estar sempre querendo fazer a vontade dEle. Esta fé verdadeira que vem da revelação da palavra dEle nas nossas vidas. Possamos, quem não é batizado nas águas, não ter mais dúvida. Dia 9, se batizar. O instrumento que Deus usa para a gente se batizar é as águas, mas o batismo é em Cristo Jesus que nós estamos nos batizando. E sejamos todos cheios do Espírito Santo de Deus, que reveste a nossa vida de graça, reveste o nosso coração com o espírito de santidade, de adoração, de comunhão, de amor, de respeito, de temor, de honra, de exaltação e glorificação a tudo que Deus tem ensinado na sua palavra. Precisamos disso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém mesmo? Diga a pessoa do outro lado: Deus está fundamentando a tua fé para te abençoar, te fundamentar. A banda pode subir aqui, vamos estar cantando e adorando. E aleluia, 10 horas. Amém? E no ano que vem, na escola que temos, nós vamos esmiuçar esses temas. Nós vamos esmiuçar esses assuntos, né? Pela graça de Deus, mais profundo sobre essa questão dos fundamentos da fé. Tanto aqui como nas demais congregações, nós queremos ensinar e termos um fundamento sólido e firme, porque tem muita coisa rodando na internet que não é aquilo que Deus quer que a igreja viva nesses dias. Amém, irmãos? Amém mesmo? Levanta tuas mãos bem alto e diga: Espírito Santo de Deus, enche meu coração com verdadeiro arrependimento, com a fé. E diga: e a partir de hoje, se eu ainda não me batizei, eu vou me batizar, vou obedecer a tua palavra. Aleluia. Nos enche com teu Espírito Santo. Vamos ficar em pé e declarar. Mostra a tua beleza, então me leva à sala do trono. Liberdade.